A pesquisa intitulada Estruturação do Acervo Histórico da Coleção da Cidade Universitária dos anos 30, no site do NPD, FAO-FRJ, foi produzida por nós, alunos bolsistas do ProUrb, Gabriela Pereira Mendonça e Silviane de Almeida Carvalho, com orientação de Andrés Pássaro e Maria Cristina Cabral, e efetivada pelo Núcleo de Pesquisa e Documentação NPD e pelo ProUrb. O Núcleo de Pesquisa e Documentação NPD é um setor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo destinado ao desenvolvimento acadêmico de pesquisa e responsável pela preservação de importantes coleções e de fundos arquivísticos da arquitetura brasileira. O site do NPD surge da dificuldade de acesso ao acervo, outrora feito apenas presencialmente. Nele serão disponibilizados arquivos de notáveis arquitetos, tais como Irmãos Roberto, Jorge Machado Moreira, Afonso Eduardo Risse e entre outros, e importantes coleções, como Cidade Universitária e coleção de trabalho de alunos da antiga Faculdade Nacional de Arquitetura e Escola Nacional de Belas Artes. Antes da disponibilização dos arquivos no site, os documentos passam por etapas que envolvem um estudo tanto do contexto histórico em que estão inseridos, quanto da análise dos documentos físicos. Essa pesquisa foi desenvolvida para apresentar e definir os critérios de organização desses arquivos, baseado na inserção dos mesmos na história. A coleção Cidade Universitária foi escolhida como objeto desse estudo por sua grandeza, notoriedade e importância. Ela conta com desenhos, tanto originais quanto cópias, que totalizam mais de 400 pranchas de grande formato. O desejo da construção de um campus universitário se inicia a partir da necessidade de um novo polo de geração de conhecimento. Países vizinhos ao Brasil já haviam construído campos universitários muitos antes de nós, tornando o Brasil atrasado nesse sentido. A tentativa de criar um local que reunisse e possuísse o espírito universitário também era necessária, já que a primeira universidade do Rio de Janeiro foi construída em um local muito isolado, impossibilitando que tal espírito acontecesse. Em 1929 e 1930, Agache, no seu plano de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, já havia previsto um campus universitário para a Universidade do Brasil na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Neste plano, Agache justifica a escolha da localização, dizendo que haveriam proximidades e comunicações fáceis com os centros da cidade, permanecendo, ao mesmo tempo, afastados do barulho e do tráfego em consequência da configuração topográfica dos sítios. Benefícios de uma situação pitoresca maravilhosa ao pé do Pão de Açúcar, aproveitando os esportes náuticos oferecidos pelo oceano e a Bahia. Terão à sua disposição exclusiva uma praia que ocupa um dos mais belos recantos da margem e são, além disso, favorecidos pela constante frescura proveniente da correnteza de ar que passa entre o Morro da Babilônia e o Penedo da Urca. Em 1935, o então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, começa a tomar providências para a criação de um campus universitário da Universidade do Rio de Janeiro. Capanema constitui um grupo de profissionais para a elaboração do plano da futura Universidade Nacional, onde foram criadas 3 comissões responsáveis por cada etapa do trabalho, sendo estas a Comissão de Estudo dos Planos da Universidade, formada por professores e responsáveis por elaborar o Plano de Organização para a Universidade Nacional. A Comissão de Organização do Plano da Universidade, subcomissão formada por arquitetos e engenheiros, responsável pela organização do Plano da Universidade, e o Escritório do Plano da Universidade, comissão composta por arquitetos e engenheiros responsáveis pelas questões construtivas do projeto aprovado. Capanema queria que a universidade primeiro fosse conceituada e só depois fosse construída. Portanto, os meses de julho e agosto foram os meses de trabalhos preliminares de decisão da escolha do local de implantação da cidade universitária. Em torno de 15 propostas para o local da cidade universitária foram sugeridas pela comissão do projeto. Embora Capanema estivesse interessado pela Praia Vermelha, lugares como Quinta da Boa Vista, Gávea, Leblon, Manguinhos, Niterói e Petrópolis também foram cogitados. Em agosto de 1935, o arquiteto italiano encarregado pela construção da Universidade de Roma, Marcello Piacentini, vem ao Brasil e faz alguns estudos para a cidade universitária a pedido de Capanema. Piacentini escolhe inicialmente o terreno da Praia Vermelha para a construção da cidade universitária e regressa à Itália comprometendo-se a voltar em outubro para a continuação da construção do projeto. Buscando aplacar a visão negativa deixada nas comissões pela visita de Piacentini, Capanema criou a Comissão de Arquitetos e Engenheiros, que seria responsável por dar forma final ao projeto de Piacentini. Essa comissão sugere ao ministro Capanema a vinda do arquiteto francês Le Corbusier ao Brasil. Nesse mesmo ano, foram realizados pelos engenheiros arquitetos Evaristo de Sá e Souza Reis esboços de anteprojeto referentes às escolas de saúde pública, escola de enfermeiras, escola de ciências sociais, políticas e econômicas, faculdade de filosofia, ciências e letras,
bloco de física, bloco de química, museu e sala de aula para 112 ouvintes. Após diversos estudos de implantação, o local da Praia Vermelha é descartado, e em 1936 o plano escolhe a Quinta da Boa Vista como local ideal para a construção da cidade universitária. Os motivos levados em conta foram a condição prática de execução do projeto, o financeiro, uma vez que o valor das desapropriações dos imóveis locais custariam menos que na Praia Vermelha, e o espaço, já que a Quinta da Boa Vista possuía metragem quadrada maior que a Praia Vermelha. Capanema decide, à sugestão de Lúcio Costa, convidar o arquiteto Le Corbusier para uma consultoria para o projeto da cidade universitária, uma vez que ele já estaria no Brasil para a produção do projeto do edifício do Ministério da Educação e da Cultura. Le Corbusier entrega o projeto com tipologia arquitetônica modernista e elementos do que ele acreditava ser a nova arquitetura. O projeto apresenta um eixo estruturante no seio da paisagem. Os edifícios com escalas monumentais se disporiam de acordo com os setores acadêmicos, sobrepostos e pilotis e respeitando a vegetação local. Grandes viadutos fariam as conexões com o centro urbano e, de acordo com Le Corbusier, tirando os automóveis, tal medida garantiria a tranquilidade dos universitários. Porém, sua proposta não foi aprovada. Algumas críticas feitas pela comissão de professores foram o sistema extenso de viadutos previstos, a necessidade de aparelhos de ar-condicionado em todas as edificações, a construção sobre pilotis e a criação no projeto de institutos que não eram previstos no plano da universidade. Lúcio Costa, juntamente com Afonso Eduardo Ride e Firmino Saldanha, também apresentam uma proposta para a cidade universitária, sendo esta inserida na Lagoa Rodrigues de Freitas sobre estacas. Entretanto, também foi descartada. Além da inusitada proposta do projeto, questões físicas foram o motivo do descarte, de acordo com Rubens Torres, uma vez que o fundo da lagoa não suportaria as estacas com profundidade de 30 metros que seriam necessárias para a execução do projeto, entre outros motivos. Lúcio Costa e equipe apresenta ainda um projeto preliminar para a Quinta da Boa Vista, com forte influência do projeto estabelecido por Le Corbusier. O projeto também possui um eixo estruturante que conecta as 3 possíveis entradas para o conjunto. Também conecta todos os edifícios separados por setor acadêmico, com escalas monumentais menores que Le Corbusier sobre pilotis. As edificações de maiores verticalizações ficariam restritas ao hospital, reitoria e biblioteca. Lúcio Costa afirma que obedece o projeto à técnica contemporânea, por sua própria natureza eminentemente internacional. Poderá, no entanto, adquirir naturalmente, graças às particularidades de planta, como as galerias abertas, os pátios, etc., a escolha dos materiais a empregar e respectivos acabamentos. E graças, finalmente, ao emprego da vegetação apropriada, um caráter local inconfundível, cuja simplicidade, derramada e despretensiosa, muito deve aos bons princípios das velhas construções que nos são familiares. Porém, esse projeto também obteve recusa, fazendo com que o processo voltasse à estaca zero. Em 1937, é extinta a Comissão de Arquitetos e Engenheiros, às vésperas do golpe que institui o Estado Novo, e Capanema procura restabelecer contato com Marcelo Piacentini. Piacentini não consegue retornar ao Brasil como prometera Capanema por conflito de agenda e manda em seu lugar Vitório Mopurgo para fazer o projeto da cidade universitária. O conjunto de Piacentini e Mopurgo consiste de uma composição clássica romana instalada na Quinta da Boa Vista, onde havia uma grande avenida de acesso, uma grande praça cívica de 225 por 160 metros, onde encontrava-se a reitoria, a faculdade de Direito e as faculdades científicas e literárias. Ortogonalmente à praça existia outro eixo, a avenida que finaliza no estádio. Em 1938, o projeto é aprovado, porém não é realizado por conta de questões políticas, tais como a oposição do diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil e o Ministério da Aviação e Obras Públicas à decisão de adotar a Quinta da Boa Vista como sede para a cidade universitária. Também pesaram contra a decisão os custos da obra e as desapropriações necessárias. Em 1939, retoma-se os estudos de implantação da cidade universitária com as escolhas de terreno e projetos preliminares. Foram cogitados os terrenos na Vila Valqueire, Gávea, Piedade, Manguinhos, Niterói, Ilha do Governador, Castelo, Praia Vermelha e Petrópolis, usando os critérios de custos, tempo e distância. O terreno de escolha para a construção foi Vila Valqueire, mas o projeto não vai para frente. A década de 30 foi marcada por diversos estudos de implantação de tipologias arquitetônicas, desde o clássico romano até o modernismo, porém pouco foi concretizado e conceituado. A escolha do terreno só é feita no final da década de 40, junto com a produção do projeto.
Com base no material coletado e na investigação realizada nos arquivos em posse do NPD, julgou-se relevante que, assim como os marcos na história, os documentos fossem divididos em 5 grupos, sendo estes esboços e referências, que reuniriam os desenhos destinados à fase inicial de levantamento dos locais com potencial para abrigar a cidade universitária. Évariste de Sá, com conjuntos de desenhos de anteprojetos feitos por Évariste de Sá. Le Corbusier, com um anteprojeto feito pelo arquiteto para a Clínica da Boa Vista. Lúcio Costa e equipe, conjunto formado pelos desenhos de Lúcio Costa e equipe referente à sua proposta de projeto para a Clínica da Boa Vista. E Piacentini Morpurgo, contendo, por fim, os desenhos do último projeto proposto para a Quinta da Boa Vista. Sendo assim, os pesquisadores e estudantes poderão ter livre acesso aos projetos que optarem por visualizar de forma objetiva e clara.